O Band Entrevista está de volta. Hoje eu converso com o cientista político Danilo Zeda. Estamos falando sobre a expectativa do debate da Band amanhã e também do cenário político na Bahia, nessa corrida eleitoral. Professor, mais uma vez a gente também vai mostrar agora a opinião das pessoas sobre esse debate que acontece amanhã aqui na Band, o primeiro debate entre os candidatos ao governo da Bahia. Vamos ouvir as opiniões. Eu acho importante porque tem muitas pessoas hoje em dia que não conhecem o candidato, não sabem das propostas. E eu acho importante porque desse debate muita gente vai tirar suas dúvidas. E cada vez mais eu procuro conhecer cada candidato, as propostas que eles têm para o povo e que o povo também acorde. Porque tem coisa assim que eles falam entre eles e a gente não entende nada. Gosto de ouvir muito e também quando um encosta o outro na parede. Aí eu quero ver a reação do outro, né, velho? Eu gosto de ver isso aí. É isso, né, professor? A gente vê a expectativa das pessoas para esse debate. E dois pontos aí são bastante interessantes, porque teve um eleitor que falou sobre que os candidatos falam e ele não entende nada, né? E tiver aí dificuldade dos políticos, muitas vezes, de falar a linguagem da população, a linguagem do eleitor. E sobre essa questão também do confronto, né, que é aquilo que a gente conversou também no primeiro bloco, sobre como esse momento do debate é o momento da gente ver realmente quem é o candidato. Porque por mais que ele tenha ali todo um treinamento, toda uma assessoria, media training, mas aquele momento ele está sozinho de frente com o adversário. E muitas vezes é esse momento de controle emocional que muitos candidatos não têm, é que a gente vai ver realmente quem é esse candidato, né? Pois é incrível, porque veja que o eleitor ele tá atento, né? E ele, esse momento do enfrentamento entre os candidatos vai apresentar o candidato. Vai apresentar. Num debate como o da Band, que dá o início, historicamente já está demarcado, que é o início do processo das campanhas, o processo eleitoral, ele vai mostrar muito o desdobramento, né, nos próximos meses de como vai acontecer. E é fundamental para as assessorias aí preparar questões que são cruciais para o candidato responder. Então, aquela questão muito menos nesse momento do que é o grande projeto político, mais do que o outro poderia fazer e não fez. Por que acontece dessa forma e não de outra, né? As dificuldades para implementar determinada política. Então, quem se apresenta como um projeto novo ou quem se apresenta como um projeto de continuidade, certamente tem que dizer como vai fazer, né, cada coisa. Então, é realmente um momento crucial. Professor, a gente falando um pouquinho mais da campanha nacional, a gente vê aí um desafio para o presidente, um dos principais desafios aí do presidente Jair Bolsonaro para essa reeleição é tentar conquistar o eleitorado jovem e o eleitorado feminino. O jovem, principalmente, porque a gente tem nessa eleição uma quantidade muito grande de novos eleitores, né, de pessoas, de jovens que não votaram nas últimas eleições. Isso, sem dúvida. Jovens eleitores, o panorama divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral, a partir do censo eleitoral, foi assim, bem interessante. Você tem aproximadamente 2.100.000 novos eleitores. Isso é um cenário importante, né? Novos títulos. Você tem esses títulos puxados não pela política tradicional, mas por influenciadores, por outros públicos. E você também tem um eleitorado feminino maior do que o masculino. Então, os candidatos no cenário nacional e nos estados terão que se convencer da participação da mulher na política, né? Isso é um elemento, e também da participação da mulher no voto. Então, é muito importante perceber essas nuances para que os candidatos eles não só se posicionem no momento da campanha, mas que eles montem também políticas e proposições para atender essas populações. Agora, um outro ponto também interessante da gente falar aqui é sobre uma pesquisa que mostrou que a última pesquisa divulgada, inclusive, na semana passada da Datafolha, que mostrou Lula com 47% das intenções de voto, Bolsonaro com 29%, mas a pesquisa também mostrou que boa parte dos eleitores de Ciro, Simone Tebet, declararam que uma segunda opção seria votar no ex-presidente Lula. E isso pode ser uma estratégia do presidente Lula de tentar convencer, do ex-presidente Lula, tentar convencer esses eleitores? Sim, sem dúvida. E também para o eleitor que é indeciso e quiser decidir a eleição no primeiro turno, de votar logo em Lula.
né? Isso é uma coisa muito interessante, porque, ora, se minha candidata, que está aparecendo com 2%, 3% nas eleições... É a história do voto útil, né? Então a ideia, muita gente pode seguir por essa linha do voto útil. É um cenário interessante, porque, olha, se eu vou ter minha candidata, já está entregando para o presidente Lula, eu voto logo nele. Então, isso é um outro voto. Também é interessante pensar que essa campanha pode ser uma campanha não de enfrentamento ao ex-presidente Lula. Né? Lula tem conversado com todos. No final de semana passado, o Bivar retirou a candidatura, né? Após um diálogo com o ex-presidente Lula. Então, esse conjunto de candidatos tendem a se rivalizar, evidentemente, com o presidente Bolsonaro. Bom, professor, a gente já está no final da nossa entrevista. Amanhã, então, às 9h, a Band realiza o primeiro debate entre os candidatos ao governo da Bahia. É uma oportunidade importante para o eleitor. Eu queria que o senhor deixasse um recado para o eleitor, para quem vai assistir, estar ali atento, o que analisar, o que observar para decidir o voto. Sem dúvida. Observem o candidato, escutem bastante as proposições, as provocações também, né? Isso faz o debate mais leve, mais divertido, mas, sobretudo, a proposta política do candidato. O que é que ele tem para a sua realidade social, para alterar a sua realidade social, para enfrentar aquilo que você está sentindo mais de perto. Isso é uma coisa fundamental no debate e que nenhum político que esteja ali pleiteando o executivo vai ter condições de fugir. Não tem como ladear isso. Tem que ir para enfrentar esse problema e dizer para a sociedade como resolver. É isso. Professor, muito obrigada, viu? Mais uma vez pela sua participação. Carol. É isso. O Band Entrevista de hoje termina aqui. Não perca amanhã, às 9h, o primeiro debate entre os candidatos ao governo da Bahia, aqui na tela da Band. Uma boa noite para você.